Oi, gente, tudo bem? A gente está aqui para responder algumas perguntas que vocês mandaram. Eu vou fazer as perguntas e o Jojo vai respondê-las no melhor estilo bate-bola, jogo rápido. Vamos lá. O Marco Aurélio pergunta: quais ativos devo adquirir para montar uma carteira previdenciária? Bom, Marco Aurélio, carteira previdenciária ela é pensada no longo prazo, né? Para você aproveitar aí tanto o benefício fiscal, né, dessa modalidade, quanto realmente poder planejar o teu futuro. Então, isso daqui vai depender muito do teu perfil como investidor. Hoje, aqui na Vitro, a gente tem três caminhos que você pode seguir individualmente ou combinar, né? A gente tem um fundo mais conservador, que é para quem assim, quer menos risco ou já está numa fase final aí da aposentadoria, já está mais próximo do período da hora da aposentadoria. Então a gente tem o FOF Prévio Conservador para isso, que é um fundo de fundos que investe só em gestores de renda fixa a crédito e também em títulos títulos do governo atrelados à inflação, mas com prazo mais curto. Aí a gente tem o FOF Superprevidência 2, né, que é a continuação do nosso primeiro produto, FOF Superprevidência, que aí ele é um fundo de fundos já bem trabalhado em todas as classes de ativo. Ele tem renda fixa pós-fixada, ele tem renda fixa crédito, tem multimercado, tem renda variável e tem algumas proteções no exterior, né, tanto em renda fixa quanto em renda variável. Esse fundo, eu diria o seguinte, ele já é um fundo com perfil mais de um risco um pouco mais alto, né, o que a gente fala aqui um risco moderado, e ele, assim, ele serve para, tipo, eu diria assim, para muitos perfis, ele é um bom lugar para você começar. E a gente recentemente lançou o FOF Prévio Arrojado, que aí ele é também um fundo de fundos, ele tem 70% da carteira alocado só em renda variável, né, em vários gestores de renda variável, e 30% alocados em títulos atrelados à inflação, mas de longo prazo, né, diferente do conservador. Então, é 70% de ações e 30% de renda fixa de alta octanagem. Esse é mais indicado para quem tem um perfil de risco maior ou para quem está começando um processo de acumulação, né? Então, para crianças, com certeza, mas para quem está aí nos seus 20, 30 anos, que ainda tem uns 30 anos pela frente, esse é mais indicado. Então, eu seguiria um pouco desse caminho aí na hora de escolher qual é a tua carteira de previdência. Resumindo, você não tem que comprar ou adquirir ativos. Temos carteiras prontas, tanto a conservadora, essa mediana, que é para um público mais amplo, quanto a arrojada, que serve tanto para crianças. E lembrando o seguinte, esses fundos, né, eles são fundos que, na verdade, você está comprando plano de previdência. Aí você tem todos os benefícios da previdência. Então, entra no nosso site, tem lá todos os tipos de FOF para a sua previdência. O Rodrigo Lemos pergunta: por que o tempo de resgate é tão grande? Vamos lá, Rodrigo. Tempo de resgate é sempre uma coisa que você pode olhar ela como, puxa, demora muito para eu ter o resgate, mas na verdade você tem que olhar pelo outro lado da moeda, que é, isso daqui existe para proteger você que está investindo no fundo, né? Por que isso? Porque o gestor do fundo, no caso a Vitro, toda vez que entra dinheiro no fundo, a gente tem que pegar o dinheiro e comprar os ativos que compõem a carteira, né, para que ele mantenha a sua alocação. E toda vez que alguém pede um resgate, a gente tem que ir ao mercado e vender esses ativos, né, para poder devolver o dinheiro para o cotista. Nem todos os ativos têm liquidez instantânea o tempo todo. Então, a última coisa que você quer é que na hora que alguém sai do fundo, que eu seja forçado a vender rapidamente alguma coisa e que eu possa interferir no preço disso. Então, um exemplo que eu dou fora do mundo de investimentos é assim: imagina que você precise vender o seu apartamento hoje, ou vender o seu carro hoje, que você precisa do dinheiro hoje à noite. Você com certeza vai queimar o carro e vai vender ele por um preço muito barato. Entendeu? É diferente se você tiver um tempo, né? Ah, não, tem tempo, o pessoal vem visitar teu apartamento e tal. Negocia, você vai acabar tendo um preço melhor. Então, é por isso que os fundos têm prazos de resgate diferentes, porque depende muito da natureza dos ativos que estão lá dentro. No caso dos nossos fundos de fundos, quem tem essa pressão são os gestores que a gente compra, e eles põem a liquidez dos fundos. Então, a gente compra fundos com 30 dias de liquidez, compra fundos com 60 dias de liquidez, compra fundos com liquidez até, vamos dizer assim, mais longa do que
os prazos que a gente tem, e aí a gente usa, vamos dizer assim, o nosso o bolo, a gente acaba compensando uma coisa na outra, mas pensa no prazo de resgate como uma coisa que te protege enquanto cotista. E uma outra coisa aí, que é parte importante aí desse processo de educação financeira, é você pensar o seguinte, se tem um dinheiro que você não pode esperar o prazo de resgate, talvez esse dinheiro não seja exatamente para esse fundo, né? Então, normalmente a gente fala assim, uma reserva de emergência não deveria estar num fundo que tem 30 ou 60 dias de resgate, deveria estar num fundo com liquidez diária ou mais curto, né? Então, acho que essas são minhas dicas. E eu vou aproveitar essa pergunta, Gabi, e falar assim, normalmente tem gente que pergunta assim, e durante esse prazo de resgate, o meu dinheiro, o que acontece com o meu dinheiro? O seu dinheiro está rendendo normalmente, tá? Porque quando você pede um resgate, tem a data do pedido, por exemplo, hoje, aí tem a data da cotização, né? O que quer dizer esse palavrão aí, cotização? É quando faz o preço, né? Quando se define o preço que você vai resgatar suas cotas. Isso é que normalmente em alguns dos nossos casos, 60 dias depois, e aí, formado o preço, você recebe o dinheiro no dia útil seguinte. Então, nesses 60 dias do teu pedido, você está, para o bem ou para o mal, no risco do fundo, né? O teu dinheiro está rendendo. É isso aí. A Elisa Sayuri está aqui falando que está super satisfeita. Obrigada, Elisa. Ainda fica um pouco insegura quanto a Vitrio. Já caí em investimentos em que todos os meus aportes evaporaram após a suposta falência da corretora. Acho que não é o nosso caso, tá, Elisa? Mas o Ju vai falar melhor. Qual a garantia, não de retorno, mas sim de idoneidade da Vitrio? Existe algum órgão que a ateste? Vocês pensam em disponibilizar essas informações para os clientes? Então, vamos lá. Elisa, obrigado pela tua pergunta aí. É legal que você está satisfeita, mas essa dúvida é uma dúvida que aparece bastante, né? Então vamos lá. O primeiro ponto que a Gabi falou. A Vitrio é segura? Vamos lá. A Vitrio hoje é uma gestora de recursos, né? Então, o teu dinheiro, quando você investe conosco, ele vai direto para a conta do fundo, que fica com o administrador e o custodiante do fundo. No nosso caso, os fundos são com o Santander S3, né? Então, de cara é isso. Quer dizer, se passar uma nave espacial e evaporar a Vitrio, ela desaparecer, o teu dinheiro não vai junto, o teu dinheiro está lá guardado no banco, né? E a gente tem, assim, supervisão da CVM, né, que é o órgão que nos dá o poder de fazer a gestão de recursos. A gente tem a supervisão da Ambima, que é a associação de participantes do mercado financeiro que tem uma série de autorregulações importantes que a gente segue. E o próprio administrador também é regulado por esses órgãos, pelo Banco Central também. Então, assim, a gente tem um monte de gente olhando o teu dinheiro e cuidando disso. O teu dinheiro não passa por uma conta da Vitrio, quer dizer, você não tem nenhum... Assim, o único risco que você tem com a Vitrio é de a gente tomar uma decisão de investimento que dê um resultado ruim. Tá? É bem diferente desses esquemas aí. É importante ficar atento, porque tem muita pirâmide, tem muita pirâmide por aí, mas aqui assim, é super regulado. Você pode ver todas essas informações no site da CVM. Se você entrar lá, você vai bater o nome Vitrio, o nome do fundo que você está comprando, você vai ter todas essas informações bem detalhadas lá. Inclusive de composição da carteira, de rentabilidade, CNPJ, quer dizer, esse é um lado que a indústria financeira no Brasil, ela é talvez uma das mais reguladas do mundo e uma das mais transparentes no mundo. Então, quer dizer, você consegue checar todas essas informações independentemente do que está no site ou no aplicativo da Vitrio. E só acrescentando, né, não só nossos parceiros, a própria Icatu é uma seguradora super sólida financeiramente, né, o Santander e o Bradesco, no caso dos planos de previdência, mas a Vitrio também já tem um volume considerável de recursos, né, a gente está com 2,5 bi sob gestão em menos de um ano, então não é qualquer bimboca, né? Não, assim, com certeza. Em bom português, a gente exatamente. Somos sólidos financeiramente também. Carlos Henrique pergunta: boa tarde, eu possuo um FOF1 e também quero ter o FOF arrojado. Por isso fiz a proposta pelo próprio aplicativo. Uma não anula a outra, né? Outra dúvida é que quando eu terminar as 10 parcelas de R$1.000, eu posso estimular o novo valor para débito mensal? Então vamos lá. Exatamente. Você pode ter mais de um plano de previdência e você pode ter, na verdade, até mais de um plano ou do mesmo plano se você quisesse para mudar as características. Então, é legal se você tem o FOF Super Previdência e agora você está querendo ter uma parcela um pouco mais arrojada, faz sentido sim. Então,
primeira parte tranquila. Sobre passar os 10 meses da contratação, né? Só lembrando quem não entendeu a pergunta, você pode contratar os produtos de previdência da Vitrio com um aporte de R$10.000 de uma só vez, ou fazendo uma contratação mensal de R$1.000, né? Você pode a qualquer momento mudar essa sua contribuição de acordo com o teu interesse. Poxa, estou conseguindo guardar mais dinheiro, quero aumentar, beleza. Quero parar um pouco a contribuição, ótimo. Quero voltar a fazer ela maior. E você pode fazer contribuições esporádicas. Não, que seu futuro está em jogo. E você pode fazer contribuições esporádicas. Putz, caiu aquele dinheiro de Natal inesperado, caiu um 13º, ficar de olho agora nesse final de ano. Pô, vai lá, puxa um boleto, faz, tranquilo. Você tem alguma flexibilidade aí sim. Boa. O Guilherme quer saber, essa é fácil, uma dúvida que tenho: os valores de investimento e rentabilidade que aparecem no aplicativo são consolidados até ontem, D-1? Vamos lá, Guilherme. Boa pergunta. A resposta é a seguinte: o site ou no aplicativo você tem os valores mais atualizados possíveis, né? Então, assim, eu diria o seguinte: normalmente é D-1, mas por que normalmente? Vamos lá. Como é que funciona isso? Todo dia, o cálculo da cota do dia anterior, que a gente chama de cota de fechamento, ela é calculada. Então, o administrador acorda o dia de manhã, quando a gente chega aqui, 8 da manhã, a gente recebe os primeiros cálculos da cota de ontem, tá? E essas cotas são liberadas, então, ao longo do dia até umas 3 da tarde. Os Fund of Funds acabam saindo mais para o meio da tarde, os fundos diretos, tipo Carteira Universo, PRP Ouro, acabam saindo no período da manhã. À medida que esses valores são disponibilizados pelo administrador, a gente confirma esses valores e sobe essa informação no site. Então, ao longo do dia, elas vão sendo atualizadas para D-1. Se você abrir o site 8 horas da manhã, a tua informação vai ser de D-2, entendeu? Se você abrir o site 7 horas da noite, a tua informação vai ser de D-1. Quando você olha no extrato, que é agora um relatório novo que a gente colocou no site, em breve vai estar no aplicativo, aí vem, a primeira coisa que aparece lá é a data e você vai ver certinho a data até a última atualização. Aí vai ficar bem claro isso. O último não é uma dúvida, é sim uma sugestão. Por que não baixam o mínimo dos FOFs para 5.000 de previdência para quem ainda não conhece, conhecer? Muito legal, Arnaldo, sua sugestão. Arnaldo, olha, a gente tem trabalhado bastante aí para flexibilizar os mínimos de acesso aos nossos produtos, né? A gente, no caso da Previdência, a gente fez em maio e está repetindo agora em outubro uma campanha aí para o menor de idade, flexibilizando esse valor bastante, até mais baixo do que esse que você comentou. Não é tão simples de uma hora para outra mexer isso tudo, depende da Icatu também, que é a seguradora, depende da combinação de várias coisas, mas fica aqui anotada a ideia para a gente pensar em fazer isso sim. Chegaram umas dúvidas do atendimento aqui, vamos responder, que são dúvidas um pouquinho mais técnicas. Como faço o cadastro para um menor? Pode ser vinculado à minha conta? Olha, vamos lá. O cadastro do menor, ele na verdade, ele é um cadastro separado, ele não é vinculado à sua conta. A conta do seu filho é dele, a conta Exatamente. sua, o que você precisa? Afiliado, né? Nome, CPF, né, e data de nascimento e um e-mail que você não tenha usado na sua conta, tá? Tem que ser um e-mail separado. E ali você vai digitar os dados do menor e os dados do responsável legal, né? E você vai ter que assinar um termo de uma declaração onde você se responsabiliza por aquilo. E aí é importante você entender que é o seguinte: o dinheiro, né, que vai ser enviado para fazer o aporte na previdência do menor, ele não precisa vir do responsável legal. Quer dizer, então existe uma figura do responsável financeiro e do responsável legal. Então o responsável legal vai ser o pai ou a mãe, normalmente da criança, mas o responsável financeiro pode ser um tio, pode ser um amigo, pode ser o avô, sem problema nenhum. Então você vai preencher os dados da criança, os dados do responsável legal. Na hora de preencher os dados financeiros, você vai botar a conta e os dados da pessoa que vai se responsabilizar pela parte financeira, que não precisa ser a mesma. Uma coisa que a gente recebe muito também são pessoas que querem fazer para dar de presente, né? Então, em nome do menor, Joãozinho, filho. O pai... Joãozinho Neto é o dono da conta, Joãozinho pai do
Assina a declaração. Assina a declaração e o E Joãozinho avô avô pode pagar. Pode pagar, Mas... sem problema nenhum. Eu usei isso daí no Dia das Crianças para as minhas enteadas, fiz exatamente isso. Muito legal. É um ótimo presente. Elas preferiam brinquedo, mas no futuro Dá um brinquedo elas e vão gostar. o plano de previdência. No Tadinho, futuro acho que elas- criança também tem que ganhar brinquedo. No caso da Previdência, como funciona o PGBL e o VGBL? Explicar melhor as características de cada um, Vamos lá. por favor. Isso está muito mastigado no site, mas vamos tentar ser rapidinho aqui. Essa sopa de letrinhas, PGBL, plano de benefícios, VGBL, vida, gerador de benefícios, alguma coisa Plano assim. gerador de benefício livre e vida gerador de benefício O que isso quer dizer? livre. PGBL se você faz a declaração completa de imposto de renda, você pode aproveitar o PGBL para até 12% da tua renda bruta tributável, você pode deduzir, investir 12% da sua renda num PGBL, e aí você vai reduzir a tua base de cálculo do imposto. Na prática, o que isso quer dizer? Você está deixando de pagar imposto hoje para o governo para pagar só lá no final, quando você resgatar o PGBL. Então, é o governo te dando um benefício aí Lembra de P, permite deduzir. Então, boa. A cola aí deduzir. da Gabi. Lembra aquelas musiquinhas de cursinho, né? Sim. Mas então, assim, PGBL, se você faz a declaração completa e tem renda tributável, até 12%, tem que fazer, todo mundo tem que fazer. Não tem desculpa para não fazer isso. E se você tem menores que são seus dependentes na declaração do imposto de renda, você também pode usar o plano investido em nome deles para complementar os seus 12%, caso você ainda não tenha completo os seus 12%. Isso. Então, dependentes contam também como adicionais. Mas só é um 12% que você pode descontar. Então, não adianta falar, eu estou juntando do meu filho, então fica 12 mais 12. Não, é tudo 12. Se você já consumiu os 12 só com você, não vai usar o do filho. Aí o VGBL é para quem não está na declaração completa ou para quem já usou o valor dos 12% no PGBL e quer fazer mais do que isso, né? Então, normalmente, crianças, tirando aquele caso que a Gabi falou, faz sentido ir para o VGBL. Ótimo. Qual a diferença entre regime tributário progressivo e regressivo? Vamos lá. Posso falar outra cola? Pode. Ele regride, ou seja, à medida que o tempo passa, menor ele é. O regressivo. Um é uma escadinha para baixo, o outro é uma escadinha para cima, né? O regressivo, que é o mais comum, ele começa em 35% de imposto de renda e ele vai caindo 5% a cada 2 anos. Então, ficou os primeiros 2 anos, se você sair nos primeiros 2 anos é 35%, se você sair no terceiro ou no quarto ano, cai para 30%, até que depois do 10º ano, chegou em 10% e ali fica. Ele te premia, né, por ficar mais tempo. Exatamente. Então, quanto mais tempo você fica, menos alíquota de imposto você paga. Por isso que a gente fala, a maior parte dos investimentos financeiros no Brasil são 15% de imposto, então, depois de 2 anos. Então, a Previdência, a partir do 8º ano, ela empata com esses 15% e depois ela fica ganha, fica menor com o 10%. E aí, lembrando o seguinte, nesse regressivo, então você tem essa escadinha tranquila. O progressivo, ela é uma conta que você só vai saber o imposto lá no final, quando você fizer o resgate, uma parte, e quando você transformar a Previdência em renda. Então, no resgate você vai ter 15%, e lá no final na renda é que aí isso vai subir para o teu imposto de renda e vai entrar dentro da declaração. Parece muito com aquela tabela de salário que você tem por faixa de imposto de renda. Então, não é uma conta única para todo mundo, depende da tua faixa, da tua base toda de renda. Normalmente, as pessoas, só alguns casos específicos, se você tem pouco tempo de contribuição, é que faz sentido você ir para o progressivo. Se você tem esse horizonte aí o horizonte normal que a gente fala de previdência aí dos 10 anos, com certeza vale a pena você ir para o regressivo. É isso, acabaram nossas dúvidas. Bom, esse foi o nosso primeiro plantão de dúvidas aqui. A nossa ideia é trazer isso daqui semanalmente para vocês. Se você não conseguiu tirar sua dúvida no atendimento, a gente vai selecionar aí as principais dúvidas que aparecerem na semana
e vamos trazer aqui para vocês. Pode mandar pela rede social, pelo e-mail, pelo próprio atendimento, a gente Exatamente. compila tudo e traz. O pessoal do atendimento está aqui fazendo 1000 caretas ali pelo vídeo para a gente para falar que todas essas perguntas já estão super respondidas em todos os nossos canais de atendimento, então não deixe de olhar lá. Isso mesmo, atendimento.vitro.com.br. Boa. Obrigada, até mais.